silenciosamente, você vinha ao altar e orava silenciosamente. Voltava ao seu assento, abria a Bíblia. O que o seu próximo fazia era assunto dele. Você não tinha de dizer nada. Caso quisesse falar com ele, você dizia: eu me encontrarei com você lá fora. Estou aqui para adorar ao Senhor. Você lia a sua palavra ou ficava sentado quietamente. E então a música. Armand Gertie, não sei se ela está aqui esta manhã ou não, Armand Gibbs. O velho piano, eu creio, ficava aqui neste canto, se me lembro bem. E ela tocava suavemente, lá na cruz onde meu Salvador morreu. Uma música bem lenta e suave, e então, até que chegava a hora do culto. E o dirigente de cânticos se levantava e dirigia os 2 hinos congregacionais. E então, se alguém tivesse um solo de destaque, o cantava, mas nunca um comportamento desrespeitoso. E então a música tocava continuamente. E depois, quando ouvia isso, eu sabia que era hora de eu vir à frente. Quando um ministro entra em uma congregação de pessoas orando e a unção do Espírito, você há de ouvir do céu. Simplesmente isso. Não há como evitar. Mas se entra em uma confusão, então você fica tão confuso e o Espírito é entristecido. E não queremos isso. Não. Queremos vir aqui para adorar. Temos lares encantadores, sobre o que eu vou falar num minutinho e assim por diante. Em casa é onde visitamos nossos amigos e para onde os levamos. Esta é a casa do Senhor. Agora há criancinhas, ora, bebezinhos. Agora eles não têm entendimento. A única maneira de conseguirem o que querem é chorando. E às vezes é um gole d'água, e às vezes necessitam de atenção. E assim nós, pela graça de Deus, dedicamos um cômodo. Foi chamada na relação sala de choro, mas está bem em frente de mim. É, em outras palavras, aonde as mães podem levar seus bebês. Agora, isso talvez nunca me incomode aqui no púlpito. Talvez eu nem note, estando ungido. Mas há outras pessoas sentadas perto, e isso as incomoda, veja. E elas vêm aqui para ouvir o culto. Por isso, as mães são... Seu bebezinho começa a choramingar, você não pode evitar. Ora, claro, você deve trazê-lo. Uma verdadeira mãe deseja trazer seu bebê à igreja. E isso é o que se deve fazer. E temos uma sala ali de onde você pode ver cada canto do edifício, todo o auditório. E um alto-falante lá, no qual você pode controlar o volume do modo que queira. Com um pequeno banheiro no canto, e lavatório. E tudo exatamente para a comodidade da mãe. Com cadeiras e coisas tais, você pode se sentar, lugar para trocar seu bebê, se precisa ser trocado. E tudo se encontra ali, está tudo arrumado. E então, muitas vezes, adolescentes e às vezes adultos chegam você sabe, jovens passam bilhetes ou brincadeiras ou algo assim na igreja. Agora, você tem idade suficiente para saber que não deve fazer isso. Está vendo? Você deveria saber que não é para fazer isso. Está vendo? Você não deveria vir aqui. Se espera ser um verdadeiro homem algum dia e criar uma família para o reino de Deus, então comece pelo princípio, veja, e haja certo e faça o certo. E agora, claro, agora os porteiros ficam nos cantos dos edifícios e assim por diante. E se houver qualquer comportamento impróprio, eles estão ordenados, como dever, e os administradores se sentam aqui na frente para que, no caso de alguém começar a se comportar mal, eles estão comissionados a pedir que a pessoa fique quieta. Então, se ela não se dá ao respeito, seria melhor que outra pessoa ocupasse seu assento, porque há alguém que quer ouvir. Há alguém que vem com esse propósito para ouvir. E é para isso que estamos aqui, é para ouvir a palavra do Senhor. E assim todos querem ouvi-la e querem que estejam o mais quieto possível.
simplesmente o mais quieto possível, ou seja, nada de falatório e desordem. Claro, alguém adorando ao Senhor, isso é o esperado. É assim que deveria ser. É para isso que você está aqui, é para adorar ao Senhor. Se você sente vontade de louvar a Deus ou gritar, faça isso, veja. Porque é para isso que você está aqui, veja. É para adorar ao Senhor em sua própria maneira de adorar. Mas não há ninguém que adore ao Senhor enquanto você está conversando e passando bilhetes. E você está ajudando outra pessoa a se afastar da adoração ao Senhor. Veja, desta forma sentimos que isso está errado. E queremos tornar isso um regulamento em nossa igreja, que em nossa congregação, quanto a este edifício, que esta igreja seja dedicada ao reino de Deus e à pregação da palavra. Ore, adore. Essa é a razão pela qual você deve vir aqui, para adorar então. E então, outra coisa, quando o culto termina, normalmente as pessoas nas igrejas, eu não acho que seja aqui, porque eu sempre estou ausente, vejam, porque vou embora. Normalmente, mesmo pregando outros cultos, a unção vem e visões acontecem. E fico esgotado e entro na sala e talvez Billy ou um dos homens ali me levem para casa e me deixem descansar um pouco até eu sair disto, porque é uma tensão tremenda. E então tenho visto igrejas, todavia, onde se permitia as crianças correrem por todo o santuário, e os adultos de pé, e uns falando alto com outros, em lados opostos do salão. Essa é uma boa maneira de arruinar o culto que estava por vir aquela noite, ou qualquer que fosse a ocasião, está vendo? Então, logo o culto seja encerrado, deixem o auditório. Vocês terminaram a adoração, então. Depois saiam e conversem uns com os outros e o que quer que queiram fazer. Se tem algo que desejam falar com alguém, vê-los, bem, vão com eles ou para a casa deles ou o que quer que seja. Mas não façam isso no auditório. Dediquemos isto a Deus, estão vendo? Esse é seu lugar de encontro, onde nos encontramos com Ele. Estão vendo? E a lei procede do santuário, claro. E eu creio que isso seria agradável ao nosso Pai Celestial. E então, quando vocês vêm e se dão conta de que dons estão começando a cair entre vocês, agora, normalmente isto, espero que nunca seja assim aqui, mas quando você tem uma nova igreja, a primeira coisa que se nota é que a congregação torna-se formal. Vocês nunca vão querer que seja assim. Afinal de contas, adoração, esta é a casa do Senhor. E se dons espirituais começam a vir entre vocês, entendo que desde que me mudei daqui, pessoas se mudaram para cá de diferentes partes do país, para fazer daqui seu lar. Estou grato, agradecido a Deus, que creio que amanhã em que dediquei e assentei aquela pedra fundamental ali, quando jovem, eu orei por sua permanência para ver a vinda de Jesus Cristo. E quando o fiz, devendo milhares de dólares, e eles podia se levantar uma oferta em uma congregação desse tamanho e obter-se 30 ou 40 centavos. E nosso compromisso era em torno de 150, 200 dólares por mês. Como poderia chegar a fazê-lo? E eu sabia que estava trabalhando e eu o quitaria. 17 anos de serviço pastoral sem receber um centavo, mas dando tudo o que tinha, eu mesmo, fora o meu sustento, e tudo o que entrava na pequena caixa, na parte de trás, para o reino de Deus. E pessoas profetizaram e predisseram que dentro de um ano isto se tornaria uma oficina de automóveis. Satanás tentou tirá-lo de nós uma vez numa falha, numa ação judicial fraudulenta. Um homem alegou ter ferido o pé enquanto estava trabalhando nisto e então deixou passar. E abriu um processo e quis tomar o tabernáculo. E por semanas eu fiquei firme em meu lugar, mas apesar de todas as incompreensões e predições do que disseram,
Ela permanece hoje como um dos mais belos auditórios e uma das mais finas igrejas que há nos Estados Unidos. Isso mesmo. Daqui tem ido ao redor do mundo a palavra do Deus vivo. Veja, ao redor do mundo. E tem constantemente circundado o globo de toda nação sob o céu, que eu saiba, ao redor e ao redor do mundo. Sejamos gratos por isto, sejamos agradecidos por isto. E agora que temos um lugar em que habitar, um teto sobre a cabeça, uma igreja limpa e bonita onde nos sentar, dediquemo-nos novamente à obra e consagremo-nos a Cristo. E o irmão Neville, nosso nobre irmão, verdadeiro pastor, servo do Deus vivo. No que esse homem conhece da mensagem, ele se mantém firme com ela. De receio de, ou